Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de culto. Momento este que queremos refletir e meditar nas palavras de nosso amado Deus. Também momento este que queremos orar ao nosso Deus e Pai, também cantarmos louvores ao seu glorioso nome. Que Ele, o nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco nesse momento de culto. Amém. Queridos irmãos e irmãs, para iniciar nosso momento, trago as palavras do Salmo de número 67, que dizem assim: Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim, o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Até aqui, então, o Salmo. Eu gostaria nesse momento de convidar a cantarmos um hino. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Queridos irmãos e irmãs, chegado o momento em que gostaria de convidar a ouvirmos a leitura que servirá de reflexão para logo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 16, dos versículos 23 ao versículo 33. João, capítulo 16, versículos 23 a 33. E assim está escrito: Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isso é verdade.
Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. E Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: Agora sim o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa. E assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. E eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Até que então, a nossa leitura, eu gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Queridos irmãos, quando os discípulos de Jesus pediram para que Jesus os ensinassem a orar, ele naquela ocasião os ensinou a orar em nome do Pai. E assim foi que eles começaram a orar. E até hoje se mantém essa prática. Nós oramos:
Pai nosso que estás nos céus. Para nós parece um tanto óbvio chamar nosso Deus Pai Celestial em oração. Porém, meus queridos irmãos e irmãs, devemos lembrar que para os discípulos, naquele tempo, essa forma de chamar a Deus era, de certa forma, muito ousada. Chamar Deus de Pai em oração. Ou seja, chamar Deus de Pai teria sido, no mínimo, para aquele povo, naquela época, presunçoso, beirando até mesmo a blasfêmia. No tempo do Antigo Testamento, e também no Novo, o nome de Deus era tão respeitado e sagrado que não poderia nem ao mesmo ser pronunciado. E de fato, quando os textos do Antigo Testamento eram lidos, era um costume muito normal que o leitor que estivesse lendo os textos substituísse o nome de Deus por Adonai, que significa Senhor. E esse costume, embora tenha sua boa razão, acabou criando uma percepção de distância entre o Criador e sua criação. Não poderia se falar o nome de Deus sem ter todo o mínimo cuidado possível. Por isso, provavelmente os sacerdotes eles ficaram muito preocupados quando Jesus ensinou o povo e os discípulos a orarem dizendo: Pai nosso que estás nos céus. E é claro que mais tarde Paulo enfatiza esse relacionamento maravilhoso, paterno, que Deus tem com o seu povo, quando incentiva cada um de nós a clamar: Abba, Pai, ou seja, Pai, meu querido Pai. Irmãos, talvez o que nossos antepassados na fé não pudessem imaginar ou sequer sonhar, eu e vocês, todos nós temos muitas vezes, em certo ponto, dado como algo comum, óbvio e até certo. Tem um artigo bem interessante em que, em determinado momento, o autor questiona o leitor dizendo: será que talvez não estamos muito confortáveis com Deus? Esquecendo, talvez, de fato, quem é o nosso Deus? E é bem interessante essa questão que ele levanta, pois só com essa questão, muitas perguntas surgem. E até mesmo essa, digamos, moda cristã que a gente vê pelo mundo, com faixas, lemas, adesivos, emblemas, com Jesus é meu companheiro, Jesus é amigo, esse é presente de Deus, todas essas coisas, tudo isso entra em questão. O ponto que o autor traz é nos mostrar que nós tendemos a ver e entender e como nós vemos o nosso Criador sustentador. Estamos muito confortáveis com Deus? Queridos, a leitura do Evangelho de hoje é um texto que nos fala um pouco sobre o funcionamento interno da natureza da Santíssima Trindade, entre o Pai e o Filho. Além dele ser também um texto que aborda uma questão muito querida por todos nós, que é a oração. Como devemos dirigir a Deus em oração? Que expectativa Deus tem sobre a nossa oração? Ou que promessa Deus faz para todos nós para que nos encorajar e nos motivar e nos animar a orar dia a dia com toda a confiança do coração de que Deus está nos ouvindo? Jesus, meus amados, diz que devemos sempre orar e pedir ao Pai em seu nome, ou seja, em nome de Jesus. E de fato, só nesse pequeno trecho que nós ouvimos há pouco, Jesus destaca isso 3 vezes. Ele diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. E é certamente correto para nós cristãos levarmos todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, todos os nossos anseios a Deus em nome de Jesus. Jesus é, afinal de contas, aquele que nos reconciliou com Deus Pai. Ele é aquele que nos deu, digamos, um acesso ilimitado e desenfreado ao trono da graça de Deus. É nele que as promessas de Deus são certas e seguras. Assim como Paulo nos fala quando diz: pois Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo, por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus. E orar em nome de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, é orar de acordo com a sua santa vontade. Ou seja, não é pedir algo que vá contra ou que é ao contrário ou que vá contra a vontade de Deus. Como, por exemplo, pedir que algo de ruim aconteça com alguém ou desejar mal ao meu próximo. Mas é conforme a promessa de Jesus pedir e desejar o que está em nosso coração, o que está em nosso desejo,
o que está em nosso anseio, o que você tem vontade de receber, pedindo então a Ele, e que Ele, como sempre, nos dê o que é certo e melhor para todos nós em nossa vida. E embora, meus irmãos, Jesus seja o nosso intercessor diante do Pai, embora Ele seja o mediador para nós, se entregando à morte por nossos pecados, Ele nos diz algo muito interessante em nosso Evangelho. Ele diz que naquele dia, ou seja, fim dos tempos, quando Ele retornar, vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que eu vim de Deus. Pai, meus amados queridos irmãos, Deus, Pai, ama vocês porque vocês amam o seu Filho. Esse relacionamento, essa dinâmica que existe hoje entre vocês e Deus Pai, foi criada por Deus lá quando vocês foram batizados. Lá no batismo de cada um de vocês, Deus os reconheceu como seus filhos. Pois no santo batismo, todos nós, eu e vocês, nós nos unimos a Jesus, tanto em sua morte como em sua ressurreição. Ao passo em que tudo o que pertence ao Filho de Deus, agora também pertence a mim e também pertence a vocês. Vocês são, afinal de contas, herdeiros do reino de Deus. Unidos com Jesus no santo batismo, o Pai ama a cada um de vocês, assim como vocês são, assim como e da mesma forma que Ele ama ao seu querido Filho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, orar em nome de Jesus é orar com a plena expectativa e confiança de que o Pai também os ama e que, como seu Pai Celestial, Ele lhes dará todas as boas coisas para o seu convívio e bem-estar aqui também neste mundo. Ainda assim, devemos lembrar que tantas coisas acontecem. A vida está cheia de todos os tipos de provações e desafios. E, em certo sentido, muitas vezes essas provações e desafios, aos nossos olhos, até parecem contradizer a este Pai amoroso. E de fato, muitas pessoas se escondem por trás dessa máscara dizendo: como eu poderia acreditar em um Deus que deixa coisas tão terríveis acontecerem no mundo? Como eu poderia acreditar em um Deus que deixa coisas tão terríveis acontecerem em minha vida? Jesus afirma, meus amados irmãos, neste mundo, no mundo vocês vão sofrer. Jesus não esconde essa verdade. Jesus não esconde a verdade de todos nós. Jesus não diz que por nós sermos filhos de Deus, tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilhoso. Peçam que tudo que vocês quiserem o Pai vai dar. Jesus, Ele é realista, Ele diz a verdade para todos nós, justamente porque Ele nos ama. Por isso que Ele afirma: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, tenham ânimo, tenham perseverança. Eu venci o mundo, diz Jesus Cristo. Quem, meus irmãos? Vocês já se perguntaram quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será que tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, violência podem nos separar? Não, meus queridos irmãos, não podem. Nada disso pode nos separar, pois em todas essas coisas nós somos muito mais que vencedores. Eu tenho a certeza, assim como Paulo escreve, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as coisas do agora ou do futuro, nem poderes, nem alturas, profundidades, nem qualquer outra coisa ou criatura de toda a criação serão capazes de nos separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, meus amados, pode nos separar do amor que Deus tem por mim, por ti, por cada um de nós. Por isso, meus irmãos, que a imagem de Jesus como o Cordeiro de Deus, essa imagem tão importante nesse período do qual nós estamos vivendo, que é a Páscoa, que a imagem do Cordeiro de Deus, daquele que foi morto pelos nossos pecados, seja sempre eterna em nossa mente e em nosso coração. Seja sempre também o centro de toda a revelação divina e seja sempre cativante essa imagem para todos nós cristãos no mundo inteiro. Pois essa é uma imagem do triunfo de Cristo,
O Cordeiro, que também é o leão da tribo de Judá, que venceu o pecado, a morte e o diabo. E essa não é a única imagem que Jesus nos transmite através da cruz. Através da cruz, Jesus também nos mostra que Ele é o Cristo vitorioso, que Ele é vitorioso em sua majestade, em sua glória, em seu poder, ou como tão é conhecido na igreja, que Ele é o governador dos céus e da terra, o todo-poderoso Deus. Paulo usa exatamente esse termo em grego chamado pantocrator, junto ao nome de Jesus, em suas cartas, onde nós traduzimos como Senhor Todo-Poderoso. Paulo mesmo afirma que Jesus é o Senhor que tem todo o poder, o Todo-Poderoso. Termo também que nós vemos em Apocalipse, carta essa que é escrita para cristãos que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos, que estão morrendo, exatamente como nós estamos vivendo hoje em dia também, com sofrimentos, perseguições e mortes. E, consciente dessa imagem, vocês, meus amados irmãos e irmãs, também podem encarar a cada novo dia, a cada novo desafio com coragem e com esperança e com alegria. Pois o nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, governante dos céus e da terra. E Ele diz para mim e para vocês que sim, nós vamos sofrer, mas tenhamos ânimo. Ele venceu este mundo. Ele venceu esses desafios por todos nós. Por isso, meus amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, convido a cantarmos mais um hino. Nada poderá te separar do amor daquele que te escolheu para você ter a vida eterna junto com Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem a separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada
nosso Senhor. Nosso Senhor. Amados do Senhor, convido a orarmos nesse momento. Ó Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos e bendizemos a Ti, pois em Tua infinita bondade não poupaste o Teu próprio Filho, mas o entregaste pelas nossas ofertas e o ressuscitaste para a nossa justificação. Ó fiel Salvador Jesus Cristo, rendemos graças a Ti pela Tua triunfante ressurreição, por meio da qual aboliste a morte e nos deste nova vida. Agora temos a certeza de que nos está reservada no céu uma herança pura, que não perde o seu valor e que não pode ser corrompida. Ó Deus, Espírito Santo, louvamos e glorificamos a Ti por haveres concedido, por Tua graça, que o consolo deste tempo santo seja proclamado ao mundo. Agradecemos-Te por Tua palavra e pelos sacramentos, pelos quais nos são concedidos e confirmados a nossa justiça, a nossa salvação e os tesouros da graça que Cristo conquistou por cada um de nós. Ó Santíssima Trindade, abençoa a Tua Igreja e cuida para que essas boas novas da vida sejam sempre anunciadas por toda a terra. Conforta-nos com a certeza de que os nossos pecados estão selados na sepultura e que o nosso Redentor esteve, e que agora não há mais condenação para os que andam nos caminhos de Cristo Jesus. Afasta o nosso coração dos desejos e das inclinações deste mundo, para que não nos afastemos da herança da imortalidade no céu. Enquanto vivermos, guia-nos nos Teus conselhos, sempre nos Teus santos conselhos. Mas ao morrermos, dá-nos a coroa da vida, para que com todos os santos, anjos e salvos, possamos Te louvar e glorificar pelos séculos sem fim. Amém. Convido nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados irmãos e irmãs, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aí levando esse momento de reflexão, esse momento de meditação na Palavra de Deus. Com a graça de Deus, então, aqueles que estão sabendo, passei por uma cirurgia recentemente, mas com a graça dele já estou me recuperando, já estou bem, já estamos aí voltando às nossas atividades normais da congregação. Estamos aí voltando às nossas devoções, estamos voltando aos nossos cultos presenciais também, sejam todos bem-vindos a participar, Continuaremos fazendo a gravação também desse momento de reflexão para que aqueles que ainda não podem ou que não se sentem à vontade possam também ter esse momento de reflexão em suas casas. No mais, estou sempre aqui, meus queridos e amados irmãos, de braços e ouvidos abertos, a receber todos vocês, a conversar com todos vocês. Continuarei sempre orando para que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos continue nos abençoando, nos confortando em todos os dias de sua vida. Que Ele esteja com vocês hoje e sempre. Amém.